Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de 2 de Reis, capítulo de número 9. Segunda de Reis, capítulo de número 9. Está um pouquinho de largura aqui. Não tenho quitado. Aleluia. Livro de 2 de Reis, capítulo de número 9, versículo 30. E depois vamos a Apocalipse. Todos encontraram? Amém? 2 de Reis, capítulo 9, versículo 30 hasta 37. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Vino depois Jeú a Jezreel, e quando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jeú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, a cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Amém? Vamos agora a Apocalipse 2. Aqui também um pouquinho do F1 e F2, que está repetindo muito aqui. Aleluia. La velocidade, lado direito da mesa. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18. Amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. O último livro da Bíblia. Amém? Todos encontraram? Apocalipse 2, 18 diz, hasta el 23. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vamos a orar a Dios. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, tu palavra. Aqui está, Senhor, estamos delante de la presencia del Senhor. El Senhor sabe, ó Deus, a guerra ou o conflito espiritual que vivimos e enfrentamos. El Senhor sabe o que muitos tiveram que vencer para chegar hoje aqui, Senhor.
E o inimigo, Senhor, não quer e ele não deseja que nenhum de tus siervos esteja neste lugar. Mas tu nome será glorificado. Tu serás exaltado por el poder de la presença, por el poder de la palavra. Senhor, comece a manifestar em nossas vidas neste lugar. Abra, Deus, nosso entendimento e nosso coração para entendermos, para compreendermos e, sobretudo, para sentir, Senhor, a responsabilidade, o peso da cruz. Senhor, o que significa o Evangelho. Senhor, estamos, ó Deus, vivendo os últimos momentos do arrebatamento da igreja, o que antecipa o arrebatamento da igreja. E nesta tarde queremos te adorar neste lugar. Queremos glorificar, Senhor. Que tu Espírito Santo ministra esta palavra à minha vida nesta tarde, porque necessito aprender desta palavra. Para a glória do nome do Senhor Jesus te adoramos. Amém. Os irmãos podem sentar-se, sentem-se, dando glórias a Deus. Aleluia. Estamos agradecidos a Deus por esta semana, a qual Deus nos tem guardado. Irmãos, este é o segundo sábado que estamos dentro deste mesmo tema, tratando sobre a guerra espiritual em que vivimos, identificando as ações e manifestações desse espírito que atuava na vida de Jezabel e que está presente em nossos dias. Porque observamos que no livro que lemos de 2 de Reis, os irmãos sabem, os que estavam aqui, el sábado anterior, que a persona física de Jezabel muere, pero o espírito que atuava na vida de Jezabel, ele não morre, ele sigue atuando em nossos dias. A Bíblia disse que ela foi esposa, só para refrescar um pouquinho aqui, antes de entrarmos no texto, ela foi esposa do pior rei que ha habido em Israel. Há alguns que dizem que Jezabel desviou Acabe. Não, Acabe já era desviado. Jezabel solamente foi um equívoco ou um erro mais na vida de Acabe. Uma frustração mais. Foi um homem que incitou ao povo à adoração a um Deus estranho, a deuses paganos. A consequência de seu enlace matrimonial com Jezabel é a matança de los profetas e seduzir o povo a um modelo de culto que abominava a Deus. O povo foi seduzido a fornicar, a entrar dentro do templo de Baal e de Astarot e aí praticarem orgias em grupos em oferecimento a seu Deus, provocando a ira ao Senhor. E a Bíblia diz que Acabe, desobedecendo a ordem do profeta do Senhor, de Micaías, não querendo crer, Acabe foi para uma guerra que ele não deveria haver ido, e nessa guerra ele morre. E ele foi tão estratégico porque sabia que o exército sírio queria ir a por el rei, não queria matar o povo, queria matar o rei. E ele hizo uma aliança com o rei Josafá. E ele disse para Josafá: tu vistes de vestes reales e eu vou como um soldado normal e corrente. E a Bíblia diz que o exército queria matar solamente o rei. E quando eles foram para matar o rei, a Bíblia diz que eles foram por la vestimenta, por la veste real que levava o rei. E Josafá levava a veste real de rei. Mas quando eles foram para matar a Josafá, a Bíblia diz que Josafá grita e eles disseram: este não é o rei de Israel. E um arqueiro, um homem tirador de arco, lança uma flecha e alcança a Acabe e ele morre em seu carro. Depois sabemos que depois da morte de Acabe, sua esposa, muito digna esposa Jezabel, vive aproximadamente 10 anos mais e ela foi viver no palácio de Jezreel. E ali os irmãos que estavam aqui sabem que ali ela foi lançada desde arriba abaixo por 2 ou 3 eunucos, diz a Bíblia, quando Jehú recebe da parte de Deus o coragem e a orientação para matar toda a casa, todos os descendentes de Acabe,
e ele foi a por Jezabel. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que ela tentou seduzir Jeú, mas ele disse: lance esta daí arriba hacia abaixo. E a Bíblia diz que quando ela cai, se rebenta, e Jeú passa com seus cavalos por em cima, atropelando-la e deixando-la de muerta. A persona física de Jezabel termina, mas o espírito que atuava na vida de Jezabel continua. E uma curiosidade que estava lendo o texto durante esta semana, e ela deixou uma hija. E ela deixou uma hija que se chamava Atalia, hija de Jezabel. Se os irmãos lerem 2 de Reis, capítulo 11, desde o versículo 1 em adelante, vai ver que ela hereda muitos princípios de sua madre, adorando também a Baal. E ela consegue, através de seu filho, Ocosias, um jovem de apenas 23 anos de idade, introduzir o mesmo modelo de culto que havia sido introduzido em los tempos de seu padre e sua madre. Ela consegue agora introduzir este modelo de culto, influenciando a vida do rei Ocosias dentro de Judá, é decir, Israel Sul. Ela consegue introduzir este modelo de culto ali. E Jeú estava a la casa detrás de todos os descendentes de Jezabel. E a Bíblia diz que o jovem Ocosias se une com seu tio Joram para tentar destruir Jeú, que foi o homem que estava eliminando toda a casa de Acabe e Jezabel. Todos, ao ler o texto, vão ver que esta união entre Ocosias e Joram termina com o fim de ambos, porque Jeú foi um homem enviado, aunque depois ele se corrompe e quer levar a glória para ele, mas ele consegue matar tanto a Ocosias como a seu tio Joram. E Atalia agora vê que o trono se queda vacante, o posto de rei, porque o filho de Ocosias, diz a Bíblia, que era um ninho de apenas um ano, e ele não podia assumir então o reino, e o reino se quedou vacante, mas deveria assumir o filho do rei. E então agora Atalia, a hija de Jezabel, assume sua verdadeira identidade, e ela vai à casa de todos seus familiares, para matar todos, para usurpar o reino de Judá, e ela consegue reinar por 6 anos ali em Judá. E a Bíblia diz que uma mulher chamada Rosaba esconde a Joás, que era o filho de Ocosias, e ela esconde em um lugar por 6 anos. E agora Atalia usurpa e começa a governar e a reinar no país. Observamos que depois de 6 anos, o sumo sacerdote Jeoiada faz um pacto para restaurar o reino. E aí alguém disse: não, se há um descendente, o que tem que assumir o trono deve ser o ninho. E aí então a Bíblia diz que eles reuniram todos, apresentaram o rei verdadeiro, a mulher foi desplaçada. Quando ela entra e vê o ninho Joás de 7 anos a hora de idade, porque estuvo escondido 6 anos com um que tinha assumido o reino, ela chamou de traição ao sacerdote, traidor ao sacerdote Jeoiada. E o sacerdote disse: corre lá daqui, não la matem dentro do templo do Senhor, levem lá para fora e devem morrer ao filo de espada. E a Bíblia diz no livro de 2 de Reis, capítulo 11, que ela foi morta. E o muchacho Joás agora começou a restaurar o verdadeiro culto a Deus em Israel. Mas vamos a lo que nos interessa, irmãos. Semana passada hablamos aqui sobre as ações de Jezabel, icono de idolatria, de prostituição, de persecução na Israel, principado maligno que atua hasta nossos dias de hoje. Quando Deus orienta Juan a escrever a carta à igreja de Tiatira, observamos que ele menciona esse nome Jezabel. E Jezabel já havia sido morta, mas esse espírito
continua actuando hasta nossos dias. E vamos ver pelo menos 3, se nos dá tempo, porque devemos continuar no próximo sábado. 3 formas. Aqui observamos que quando ela assume, destruía e matava a los profetas del Senhor. Esse mesmo espírito que matava a los profetas, se os irmãos observarem, ele continua actuando em nossos dias de hoje, matando profetas. E há várias formas de destruir a vida de los profetas, a vida da igreja. Quando hablo de profetas, não é precisamente aqueles que profetizam, mas todos aqueles que usam da palavra para ministrar, para orientar, para restaurar vidas. E observamos que o plano maligno, o inimigo não tem nenhum interesse em que tu vida ou minha vida, em que seamos restaurados. Os irmãos podem sentir nesta hora o peso que há no mundo espiritual. Os irmãos podem sentir aqui agora mesmo uma pressão muito forte que existe, porque o inimigo não quer que tu seja advertido por el Espírito del Senhor. Mas a sangre de Cristo tem poder, e todo espírito e toda potestade maligna desaparecerá, e o nome de Cristo será glorificado. Somente aqueles que vieram adorar, expulsa Satanás deste lugar, o espírito maligno, dando glória bem forte para o Senhor, alegrando o Espírito Santo e sendo renovado em la presença de Deus. Quando decidi, por orientação de Deus, instruir a igreja dentro deste tema, eu sabia das consequências. Eu sabia que ia haver uma fuga da igreja de pessoas que o inimigo consiga influenciar para que não sejam advertidos por la palavra. E é bem necessário, é bem claro, podemos entender que Satanás não tem interesse em que a igreja sepa quais são suas estratégias. Mas, irmãos, sepamos de uma coisa: Deus sempre vai antecipar-nos e revelar-nos. Há meses atrás, e hoje precisamente neste sábado, nesse dia de hoje, me estava acostando. Foi um dia difícil no trabalho. Aumenta um pouquinho aqui para mim. Foi um dia difícil, e estava pensando que alguns meses atrás, não sei agora precisamente quantos, Deus orientou a que a igreja entrasse no propósito de oração congregacional. Quantos se acordam que anunciamos isto? Todos os sábados às 18 horas estamos aqui orando. Hasta então, porque muitas vezes quando Deus nos manda a fazer algo, nem sempre Deus nos diz o porquê. E Deus não tem nunca a obrigação de dizer-nos por que Ele está fazendo isto. Porque Ele é Senhor que antecipa situações. E Deus sabe todas as coisas. Então não é necessário perguntar a Deus: Senhor, por quê? Para que orarmos? E Deus colocou em meu coração para que iniciássemos uma campanha de oração com um tempo indeterminado, às 18 horas do sábado. E no princípio pensei: é algo que está acontecendo, porque quando Deus nos orienta a algo, Deus está querendo solucionar algo. Mas não era por algo que estava acontecendo, é por algo que vai acontecer em breve. E Deus estava dizendo para a igreja orar, porque a oração é a única ferramenta capaz de desarticular toda a estratégia do inimigo. Agora, meus irmãos, entendam por que o maior desânimo em la vida de um cristiano é orar. A oração é uma guerra, é a maior guerra que a igreja enfrenta. A maior dificuldade para quem sirve a Deus é a oração, é orar, é dobrar as rodillas e clamar a Deus. Há dias atrás dizia para os irmãos de uma irmã que dizia que o Senhor lhe hacía ver la reunião de unos demônios, e os demônios diziam: inquietem as famílias, molestem os esposos, molestem os perros, molestem os hijos, quita a paz dentro do hogar, para que eles não possam dobrar as rodillas para orar, porque se eles doblarem
las rodillas para orar, nuestra estrategia es desarticulada. E se estropea o plano, eles não devem orar. Mas o inimigo já entendeu que se a igreja orar, toda a estratégia é desarticulada. O único ser que aún não ha entendido esse mistério é a própria igreja, porque não oramos, porque não clamamos, porque pensamos que a oração é para líder, a oração é para resistir os ventos que vendrão mais adelante contra nossas vidas. É necessário orarmos a Deus. E às vezes alguns pensam, se oro é para receber a revelação da palavra, ou poder ou autoridade. Não, Senhor, é para comunicar-se com Deus. A oração é a forma de falar com Deus. E nesta conversação, Deus há de revelar para os que oram as estratégias do inimigo. Os irmãos podem observar que se ensaiamos para cantar, conseguimos ensaiar. Que se mencionarmos qualquer outra atividade, teremos ânimo para outras atividades. Mas a oração é o maior conflito que enfrentamos. Porque Satanás atua, este espírito que estamos aqui falando, atua nesta área de nossas vidas. Que não dobre a rodilha para orar. Ele inquieta. Falei aqui para os irmãos de uma experiência, se não me equivoco, se minha mente me hace justiça, é a primeira vez em todos os anos em que estamos juntos, em que hablo de uma experiência que vivi assim, desse porte, desse tipo para a igreja. Um demônio que entrou dentro de minha casa e me agarrou por aqui por detrás. Os irmãos se acordam disso. E me imobilizava, e eu não conseguia falar, não conseguia gritar. O único que conseguia era fazer o movimento com esse braço, correr-lhe por aqui e trazer-lhe hasta aqui para ver-lhe cara a cara. E quando consegui trazer-lhe aqui, só tinha corpo e cabeça, não tinha pernas. Esta parte baixa não existia, mas era um demônio que se me agarrou aqui. Era algo real, não é uma alucinação, não, senhores, era algo real que aconteceu comigo. Quando consegui trazer ele aqui, mirei para ele, era a cara de um ninho pequeno, bastante pequeno. E a ordem que existia era para destruir os filhos, a juventude. E o Senhor me hizo entrar em uma habitação de um lugar, de uma casa, umas paredes como esta, que haviam fissuras, e por las fissuras de las paredes entrava uma espécie de um humo, e a voz que se oía era que era para destruir as famílias, era para desestruturar os hogares, desestabilizar dentro de casa. E comuniquei isto para os irmãos, mas alguns não fizeram caso e não estão fazendo caso. Alguns pensam que o pastor está vivendo uma vida superficial e que isto não é real. Mas Satanás está levando vidas para a perdição. Está destruindo vidas. E vamos ouvir lamentos e lamentos amargos aqui neste lugar, por desprezo a las vezes que Deus falou neste altar. Eu sei que esta palavra não provoca glória, não provoca aleluia, mas ela te conduzirá à eternidade com Deus. Aleluia. E Deus está avisando-nos há muito tempo, há dias. Deus nos levou a trabalhar nossa mente há uns dias aqui atrás sobre nossas emoções, a cuidar do corpo, do espírito, aunque do corpo e do espírito hablamos pouco, porque o tema central é o alma, a sede de nossos sentimentos. E el dia 5 de agosto vamos concluir, porque Deus quer ministrar esta palavra em nossas vidas, com nossa inteligência emocional, porque Satanás está atuando em mentes para destruir, e há vidas que emocionalmente se matam, se destruem. Mas este é um tema que iremos concluir em breve.
destruir os profetas del Senhor. Hemos leído 1 de Reis 18:4. Observamos que não só matou a muitos profetas, como incitou a el próprio pueblo matar e perseguir e matar a seus profetas. Observe que se os irmãos leiam o que leemos aqui na semana passada, 1 de Reis 19, 1 de Reis 18, 13 e 1 de Reis 19, 10. Vamos ver que Elias disse: e el pueblo persigue os profetas para matar. Ele incitou o pueblo a matar os profetas. Agora, irmãos, há várias formas de matar os profetas. É uma arma. E uma delas armas não apontei aqui em meus apuntes, mas Deus me revelava esta tarde, quando eu meditava na palavra. Uma das formas de matar a los profetas é desanimar a los oyentes, é que a gente não queira escuchar a palavra. Esse dia está aqui hoje. Esse dia existe para ti e para mim neste momento. Não é passado, é hoje. É uma forma que Satanás usa para matar, para calhar os profetas. Porque aqueles que se comprometeram com Cristo e estão seguros e convencidos de que Cristo está com ele, como foi Jeremias, persecução não lhe calha, crises econômicas não lhe calha, calúnia não lhe calha, prisão, calabouço não é capaz de calhar o profeta, enfermidades não lhe calha, não é capaz. Então, o inimigo ele necessita mudar de estratégia, porque seus planos, suas estratégias se quedam passadas, se quedam planos e estratégias obsoletos. Ele não consegue realizar e ele procura uma nova maniobra para desarticular, para eliminar-nos, tu e eu, para não anunciarmos Cristo, para calhar nossa voz. Se tu estás em um lugar como este e nadie está para ouvir, tu estás calhado, tu já não anuncia a palavra. É uma das formas. A estratégia que ele usa para consumir os servos de Deus, profetas, homens e mulheres, é por meio da cooptação, hacerte obrigar a alguém a que pense de maneira determinada, a aderir-se a um modelo ou a um sistema. Cuidado com isto. Isto é muito perigoso. Para que tu puedas parar de denunciar o pecado e tornar-se em um aliado do sistema maligno. É muito perigoso. Toda chamada ou toda invitação para alianças devem ser analisadas e apresentadas a Deus, porque podem até mesmo serem servos de Deus, mas com um sistema diferente, invitar-te para ser parte de algo em favor. Observe que o propósito sempre será bueno, em favor de uma grande obra, mas não estão preocupados com o reino, não estão preocupados com a obra, eles estão preocupados em hacerte parar lo que tu estavas haciendo, lo que tu hacías, ou lo que desarrolla para Cristo. E muitas vezes hace com que uno pensa que está solo. Quantas vezes Satanás falou a mis ouvidos que eu me quedaria solo, porque eu não hacía alianças, porque eu não me queria ver meu nome anunciado em determinados lugares, alianças indevidas, em listas, em agendas. E muitas vezes, irmãos, tu
sabes que esta guerra enfrentamos e às vezes chega a pensar, realmente me quedarei solo. Mas são pactos para sistema programado, é onde se deixa de denunciar o pecado. E tu harás parte de um sistema aonde te obrigarão a pensar como é o sistema. Quando decido a ser parte disso, tenho que tolerar, tenho que remar a favor da embarcação. É uma forma em que o inimigo está usando para dispersar a muitos, porque o desespero, a pressa por alcançar algo é tão grande que hace alianças com o inimigo para chegar a lugares desejados, porque a espera se hace larga. Nadie quer pagar o preço para a conquista. Queremos a conquista sem lágrimas, mas tenho que passar por la provação para ser aprovado. É por isso que os irmãos sabem melhor que eu, que estão cheios de líderes que já não denunciam o pecado, que já não falam a seus oyentes que Deus é um Deus santo, que o céu é santo e que temos que convertir e mudar nossas vidas e não sermos praticantes do pecado, que o pecado seja acidental, não denuncia mais, porque estão preocupados com seu entorno, com amigos, com pessoas, com seguidores. Eles não estão preocupados com o reino e não estão comprometidos com sua própria alma, quanto menos de lá de los demás, porque cooptaram, porque han aderido e han entrado para ser parte de um sistema onde está proibido denunciar o pecado, porque senão não aumenta o número de fieles, porque senão as pessoas se vão, porque senão as pessoas nunca vão vir. Cambia este sistema. Já me disseram a mim, me dijeron a mim várias vezes, cambia este estilo, senão a igreja não vai aumentar em número. E eu começo a pensar e meditar, para que preocupar com número? Se fora por número, Deus correria o mundo inteiro e lhe obrigava, mas não, senhores. Deus está buscando aqueles que renunciaram todo por amor a Cristo. E esse número, biblicamente, foi e sempre será pouco, mas são 300 que vencem exércitos enormes. Aleluia. O inimigo vai apresentar-te uma proposta para que tu puedas ser parte de um sistema moderno, aonde tens que fazer o que outros digam e não o que Cristo diga. Os irmãos observam o evangelho moderno. Quantas coisas não se podem dizer, porque senão pagaremos caro por ele. O sistema está corrompido. Um exemplo bíblico: a Bíblia disse que o sumo sacerdote Eli era o cuidador do templo. O pueblo venía a oferecer su culto y sus ofrendas. Los hijos de Eli profanaban en el templo, prostituían en el templo. Eram hijos del sacerdote. E Eli não hizo nada para impedir. Eli, tolerância, tolerou o pecado de seus hijos. Permitiu que o santuário, o lugar sagrado, fosse profanado. Irmãos, para deshacer todo o que está hecho por meio de Cristo aqui é muito fácil. O inimigo não necessita muito.
inimigo não necessita muito para fazer um estrago enorme neste lugar. Ele só necessita uma oportunidade e uma brecha. Se calharmos e pararmos de denunciar o pecado, ele vai aproveitar e destruir nossas vidas. Observe que o sacerdote Eli permite o templo, lugar sagrado, ser profanado. E eu, quando leio a história de Eli, eu começo a pensar o que acontecerá quando Jesus volver para buscar a igreja com líderes. Não será a igreja, serão líderes que permitem que o templo seja profanado, que pararam de denunciar o pecado em seus altares para aderir-se a um modelo que agrada a todo mundo, menos ao Espírito Santo. Qual será a suerte desta gente quando Cristo chamar para o último momento? Aleluia. Agora, ser este modelo denunciante do pecado não é barato. Já te lo posso advertir antes. Não é barato. O preço que se tem que pagar é caro. Nem todos estão dispostos a ele. O processo é mais lento. A fama nunca chegará. Tu nome nunca estará em lugares conhecidos. Não estará em las redes sociais famoso por denunciar o pecado. Não, senhores. Nunca será chamado de bueno. O preço que há que pagar é caro. Poucos são os que estão dispostos a ello. Mas aqueles que se disponibilizam para ser a vontade de Cristo, eles receberão do Senhor o galardão. A Bíblia diz: e recompensarei a cada um segundo suas obras. É muito melhor, muito mais fácil, muito mais simples ser light, ou ser descomprometido com Deus, melhor dito, comprometido com a sociedade, porque coopta com um sistema que não quer uma igreja pura. Irmãos, Deus está interessado em uma igreja pura, em uma igreja separada, em uma igreja que não se vincula com o mundo. Ah, mas eu quero ser parte da igreja e também do mundo. Não, Deus não quer uma igreja assim. Deus quer um povo separado, diferenciado, um povo limpo de boas obras. Esta é uma das armas que está sendo usadas hoje em nossos dias. Vamos a ser parte disto. Vem com nós outros. Mira quantas pessoas. Mira, reunimos gente de todos os lugares. Mas ali, eu posso denunciar o pecado? Não, senão a gente não vem. Tem que ser diferente. A mensagem aqui é outro estilo. Tu estás muito focado em la era antiga. Isso era antes, as coisas cambiaram, porque senão não conseguimos uma boa recaudação econômica. Estou seguro de uma coisa: Deus nunca deixará faltar lo necessário para este lugar. Lo que se necessita, Deus mantendrá estas portas abertas, mientras a igreja permaneça fiel. Mientras tu casa sea casa de oração, lugar que o nome de Cristo é proclamado, não faltará nada em tu hogar. Nada. Nunca Deus te deixará abandonado. Vai chegar dificuldades, mas tu passarás por todas elas. Vá glorificando a Deus, mientras seamos assim. Em segundo lugar, a forma em que usa para matar, para asfixiar. Esta é a primeira, é a destruição moral.
Observem que intentaram matar você moralmente. Seus irmãos, mira o sonhador, mira-lo. Moralmente intentaram matar. Davi igual, Moisés, moralmente, mira Moisés, tu. O inimigo vai procurar matar-te moralmente, fazer-te sentir inferior a todo. Não permita isso. Não aceite esta arma contra a tua vida. Não permita que Satanás venha moralmente e te pisoteie. Não, Senhor, se levante. Enfrenta o inimigo. Estamos em guerra, em conflito. E em guerra e em conflito não se rinde ao adversário, se luta até o fim. Vas desistir agora mesmo por uma palavra, porque alguém te disse algo e te ha entristecido imoralmente, te ha sentido ofendido. É o suficiente para matar a fé de um? Será que é suficiente, irmãos? Ou te levantará como Pablo e dirás: puedo todo em Cristo que me fortalece. Diga a ustedes o que quero dizer, mas meu relacionamento com Ele é particular. Quantos profetas que hemos visto correr no altar, poner fogo na sarça e ser consumido por uma repreensão ou por uma correção? O inimigo não aceita a repreensão. Os irmãos já tentaram alguma vez pressionar um gato? Veníamos falando isso no coach. Pressione um gato em um lugar cerrado, onde ele não se pode escapar. Tenta pressionar um gato desses nerviosos assim que venha por ti. E tenta em um rincão assim, em um quartito como ele cai aqui atrás dessa porta, entra tu, cierra a porta e tenta pressionar o gato, verá? Ele te salta na cara de unha e dentes. O inimigo é assim. O inimigo é assim. E não podemos permitir sermos destruídos moralmente. E a igreja não pode sumar nesta causa. Não podemos sumar. Somos ferramentas para bendição e para maldição, se queremos. Eu tenho que ter cuidado com o que hablo, com o que digo, com minhas conversações com outros, porque pode estar maldicendo a alguém e ser o instrumento do sistema maligno. E eu tenho que entender por a palavra isto, que é um espírito que atua, o mesmo espírito que atuava em Jezabel, descia a uns aos outros: mire, mata fulano, pisa nele, humilha ele, porque eu te darei um cargo melhor. E a igreja entrou nesta onda, nesta ola. Observe, irmãos, que a igreja é atraída por todo tipo de comentário negativo involucrando líderes, pastores e líderes. É uma atração que tem para coisas negativas. Muitos não resistem, muitos não suportam. Os irmãos podem observar que há muitos que desistem, abandonam todo, porque não suportam a ingratidão. Porque o sistema é pesado, é grave. As armas que o inimigo usa são armas poderosas. A Bíblia diz que ele anda ao redor buscando a quem destruir. Ele conhece todas as tuas debilidades e ele vai procurar atacar em elas. E na igreja deste século, os irmãos, não há que ir muito lejos. Observem nas redes sociais, quando algum líder ou alguém conhecido tem um despiste, rapidamente a quantidade de comentários negativos
é muito maior que uma mão tendida para um auxílio. E muitas vezes são pessoas que com palavras nos han bendecido nossa vida muitas vezes. Mas Ele não pode falhar nunca, porque se Ele falhar, aqueles que receberam bendição dele serão os primeiros a apedrear-lhe. És um espírito de Jezabel. Comentários desafortunados que não edificam e matam. Visto o obreiro fulano de tal, pecou. Esse obreiro necessita misericórdia, tanto de Deus como da igreja. Ele não necessita pistolas apontadas para ele. É necessário tender a mão e dizer quantas palavras saíram de tu boca para bendecir-me a mim e a minha casa. E agora o que eu posso fazer por ti é estender minha mão e mostrar meu ombro para que chores. Mas é mais fácil punhalar-lhe, apedrear-lhe, pegar-lhe na patada e dizer que eu sabia que não servia para nada. Estamos sendo instrumentos do sistema maligno. Aleluia. Moralmente se sentem destruídos. E o mundo vê essas coisas porque o mundo não sabe diferenciar o evangelho do evangélico. O mundo coloca todo inimigo no saco e pesa todo mundo igual. Não sabe diferenciar. O evangélico condena, ou o evangelista, como queira entender, condena, humilha. O evangelho libera, perdona e transforma. O evangelho de Cristo faz isto. O evangélico, ele aponta. E o evangelho disse: venide a mim, todos que estáis carregados e fatigados, e que os harei descansar. O evangélico disse: eu sabia que tu não ibas me ler. O evangelho disse: não te abandonarei, nem te desampararei. Eu tenho que entender esse princípio. Eu tenho aqueles que ponerem isto por obras serão ameaças para Satanás, serão ameaças para o inimigo, porque estão sabendo que ele está usando vidas para isso. E estou falando para lá, igreja, não é para o mundo. Isso é para ti, isso é para mim. Nunca assumes em uma causa que pode dañar a alguém. Livro de Gênesis diz assim: hagamos o homem imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Quando eu atuo em contra minha irmã, contra quem estou atuando? 5 dedos aí nesta mão. Todos são diferentes. Nenhum aqui somos iguais. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Mas tu sabe por que somos diferentes? Para mostrar para este que ele necessita deste. Para mostrar para este que ele necessita desses outros dois. A indiferença nos une e não nos separa. Não pode separar. E não podemos ver, irmãos, desta forma. Cristo, quando mira para uma igreja como esta, ele vê diferentes culturas, nacionalidades, colores, estilos de vida. Mas chegará um momento, chegará um dia, em que o Espírito Santo vai unir a todos, unificará a todos. Antes que esse dia chegue, a igreja deve se unir, ser unificada por Cristo. Por Cristo. Um reino que se divide não persiste, não permanece.
usava a influência do mundo para dentro da igreja. E ele cambia a forma de atuar. Agora ele não usa, porque rapidamente tu e eu identificamos. Agora ele usa a igreja contra a igreja. Agora não lutamos contra quem está fora, lutamos contra nós outros mesmos. Vivíamos em pleitos. Moralmente nos destruímos. Quando hoje uma notícia negativa de um irmão, que achas primeiro? Compartilhar com outro? Ou entristecer-te? Correr tua toalha? Ir para dentro de teu quarto e clamar por ele? E orar por ele? Fulano está débil na fé. Também? Mira tudo o que hace, mira com quem anda, mira como vive. Não, esse não é o papel da igreja. Esse espírito tem que ser repreendido em nossas vidas. O dever da igreja é ir para dentro do quarto de oração ou del monte, não importa onde vayas, mas vaya para tu lugar de oração e clame a Deus e diga: não aceito fissura, não aceito llaga, câncer em meu corpo, sana-lo, Senhor, cura-lo, Senhor, restaura-lo, Senhor, aleluia. Livro de São Mateus, capítulo 18, versículo de número 7, habla algo disso. Ai de aquele que cause tropeço. Se alguém encontrou em São Mateus 18, 7, léalo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. São Mateus 18, 7. Ai del mundo por los tropiezos. Jesus estava falando sobre as ocasiões de cair. Às vezes eu me cuido para não tropeçar e não cair. Pero, como se chama a zancadilha? Não, algo assim, não? A outro. E outro cai por mim. Porque a estratégia foi tão bem planeada, eu planejei de uma forma tão bem estudada, que ele terminou caindo-se. Eu não caí, mas preparei para outro cair-se. Eu não fui e cometi o pecado, mas incentivei ou incitei outro a ir. Pablo, quando escreve à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, ele disse: não só são dignos de morte os que cometem, como os que compartem isto. Não, vá, eu te dou cobertura. Não se preocupe, vem e incita ao pecado. Tropeço. Porque diz o versículo: é necessário que venham tropeços, pero ai de aquele homem por quem viene o tropeço. Às vezes não é por aquele que peca, mas por aquele que anuncia, por lo que levam notícias sem saber as fontes e esparce o terror e vidas estão sendo destruídas. Tu sabia lo fácil que é destruir uma família? Tu sabia lo fácil que é destruir um matrimônio? Poner erros contra padres, contra esposas, esposos contra esposas. Tu sabia lo fácil que é destruir um ministério de alguém com conversas, com palavras? Lo fácil que é levantar uma calúnia, alimentar isto e buscar força para meu equipo e destruir vidas. A igreja deste tempo está vivendo assim. Quando digo a igreja deste tempo, não estou apontando a esta igreja. É uma palavra que Deus está direcionando à igreja. Glorifiquemos o nome do Senhor por ele, porque Deus nos está advertindo de lo que está acontecendo na esfera espiritual da igreja.
iglesia. Ah, pastor, isso não existe aqui. Glória a Deus por isto. Mas pode existir. E para que tu sepas que isto existe. E procuram destruir moralmente. Assim não há nenhum lugar para que tu te sientas nada. A mulher de Jó intentou moralmente destruir e a palavra da mulher foi maior o dolor que a vida, que o problema que Jó estava enfrentando. ¿Aún retienes tu integridade? ¿Aún sigues creyendo neste Deus? Maldice e muere. Moralmente Jó se vem abaixo. Mas quem está confiando no Senhor não deixa-se intimidar por este espírito maligno. Espírito que vem e diz: tu já não importa, tu já não sirve. Não se intimide por isso. Senão Satanás monta e te destrui de verdade. Mas se tu te levantas e posicionas no Senhor, tu não sabes quanto valgo para Deus. Aleluia. Tu não sabes a joia que sou para Deus. Não me matará por aí. Moralmente não. Te levantas orando por dentro, sangrando, vivo, mas adorando, glorificando e dizendo: não, por esta via não. Covarde. Por esta via não me destruirá, porque sigo adorando ao Senhor. E aunque minha carne se desfalece, mis entranhas glorifica ao Deus eterno. Aleluia. E daqui a pouco Ele há de manifestar sobre esta terra. Irmãos, está no momento de volvermos poner a cruz sobre os ombros e aguentar a carga. E suportar o peso. E não querer aligerar o peso da cruz. Ponga a cruz sobre tus ombros e diga: bem-vinda és. E camine arrastando. Não se preocupe que quando tu não podes mais, há alguém preparado para o auxílio. Aleluia. Mas por esta via não te matarás. E o inimigo pode usar esta ferramenta contra ti em los postreros dias, mas hoje Deus já te está advertindo que por esta via não, hijo, por esta via não, hija, porque eu estou contigo, te tomo por tu mano derecha e te digo: te levanta, te ajudo, te esforço e te ajudo. Aleluia. Tomará alas como as águilas, volará lo mais alto. Não se cansará e não se fatigarão os que esperam em Jeová. Moralmente não. Diga para o aniversário: a minha moral está elevada. Cristo vive em mim. Aleluia. Glorifiquem a Deus, exalte ao Senhor. Podemos adorar a Ele, mas assim não. Deus antecipa todo o que o inimigo planeia, Deus já está antecipando. Depois desta alimentação bíblica para ti e para mim, Deus já tem algo novo preparado. E nos bastidores do Espírito já está sendo trabalhada a próxima vacuna. Aleluia. Glorifiquem a Deus. Adorem a Ele, porque Ele é Espírito, é verdade, e Ele está neste lugar. Ele me tem que fazer ver mis delitos, mis pecados e mis errores. Ele me hace ver isto. Glorifiquem ao Senhor quando Ele te permite ver tus errores, onde te equivocaste. Volve, como disse Apocalipse, arrepiente-te, porque senão Ele vendrá pronto. Aleluia.
Glória a Deus. La muerte daqueles que hacen para Deus algo. Las estratégias para consumir, eliminar, te meterá a querer meter em um sistema, te procurará moralmente destruir tua vida. Em terceiro lugar, procurará matar-te fisicamente, de verdade, morte de verdade. Em alguns casos, o inimigo hasta consigue. Irmãos, as causas de morte de líderes, de pastores, de profetas, de sacerdotes, e neste tempo presente, quais são as três principais? Acidentes, problemas cardíacos e ictus, de repente. Segundo algum estudo, eu não busquei muito sobre isso, há três classes de pessoas mais estressadas no mundo. Há muitos estressados, estresse. Mas os três principais: o médico, o polícia e o pastor. Meus irmãos, observem que há algo que não suporta. Não visto, vocês sabem que muitos se suicidam. E no que me pongo a pensar e perguntar, aquele que se suicida, em realidade, ele não se quer matar. Ele quer eliminar o dolor que ele vive. E ele mira por todos os lados. E ele não encontra uma forma. E é tão covarde a forma do inimigo actuar nesta influência maligna, que ele te aísla de um mundo em que tu vives e faz com que a pessoa não pense em nadie, se torne egoísta. Ele pode ter esposa que lhe ama, ele não preocupa por ela. Ele pode ter deudas, ele não se preocupe por a esposa que se vai quedar com as deudas. Ele pode ter filhos, bebês pequenos, ele ignora todo isso. Todo o que ele quer é acabar com seu dolor. Se torna egoísta por la influência desse espírito maligno. E entre eles há pastores que se suicidam. E sabe o que me preocupa quando vejo uma notícia dessa? A maior preocupação da igreja não é por la causa. O que levou o pastor a fazer isto? A preocupação é: será que ele foi salvo? Será que se salvou? Porque ele suicida, tentou contra a sua própria vida, não tem direito à salvação. É algo que só a eternidade contestará. Mas a preocupação é: pastor predicava. Hemos visto testemunhos de há pouco, pastores descendendo do altar, predicaram mensagem fervoroso e irem se ahorcar, porque não aguentava o dolor. Morte física, acidentes de veículos, acidentes laborais. Elias diz no livro de 1 de Reis 19:10: e buscam-me vida para matar-me. E Elias se tem que ouvir. Aí me pongo a pensar num homem que vem enviado por Deus, que denuncia o pecado do rei, da reina, que predica na palavra. Agora buscam para matar e Deus manda: desaparece daqui, porque senão te matarão. Deus estava dizendo: a via de escape é desaparecer. Se permanecer aqui, te matarão. Vem-te daqui. Porque o sistema é poderoso. O mundo espiritual é mais que o que pensamos. A guerra espiritual que vivimos
É algo tremendo. Era para a igreja estar aqui em peso, clamando misericórdia. Misericórdia. Alguns não se deram conta que Satanás le despista en el momento de la palabra, para ele não ingerir a vitamina que há de advertir e mostrar-lhe as estratégias do inimigo. É sério, queridos. É algo muito sério. Deus vai permitir a igreja a viver experiências para que alguns se den conta que isto vai sério. É algo tremendo. O Espírito que atua. Jesus é o próprio Cristo. Chega em uma ocasião, os discípulos oraram para echar um demônio e não han conseguido. Jesus chegou e disse: hasta quando estarei entre vós? Essa casta de demônios não sai senão com oração, com ayuno. Não é de qualquer maneira que se echa demônio, te serás avergonçado por el inimigo. Porque estamos subestimando a nosso inimigo. Pensamos que ele não pode com nós outros. Nos valoramos muito e pensamos que o inimigo não pode nada. E ele está matando. Ele está destruindo. Está matando, está destruindo. Será que o próximo sábado vou gravar as caras? Será que o próximo sábado será capaz de vir aqui? Faltam 2. A coisa vai mais em sério. Aleluia. Igreja de Cristo não é aglomeração de pessoas. Igreja de Cristo não é movimento social. Igreja de Cristo é um povo sendo bombardeado por um inferno inteiro, mas resistindo por el poder de Deus. Quando sair daqui e ir para casa em uma calle escura, mira a ver se não vê alguma sombra, que pode ser um demônio te vigilando e te sondando. Não tenha medo. Não pida companhia do vecino para ir a casa. Ou entra dentro do quarto. Alguns não vão dormir com a luz apagada. Vai aumentar o preço da fatura. Vamos como igreja de Cristo, enriquecer a Endesa e Iberdrola, por não tomar em sério o Evangelho de Cristo. Às vezes pensamos que o demônio não entra em nossa casa. Igual deve estar no silhão, esperando, a tela encendida e todo, vendo a série que mais te gusta e que rouba o tempo da adoração a Deus. Tu que te crees? Que o inimigo vai respeitar o color da parede, as luzes LED, vai respeitar isso? Não, Senhor. O inimigo respeita a sangue de Cristo. O inimigo respeita o poder da palavra. Pessoas não. Ou tenho Cristo, ou o inimigo me atrapa. Para concluir, que o reloj vuela. Em segundo lugar, hablamos de la matança física, moral, cooptação, é uma forma de destruir. Em segundo lugar, influência e patrocina ou financia agentes del mal. Alguns são financiados aí. Observe que Israel era um povo poderoso, Números capítulo 22. E Balaque queria maldecir o povo e pagou a Balaão para profetizar e maldecir o povo. Se os irmãos vão encontrar Números capítulo número 22. Financiou, pagou para que maldijera el pueblo del Senhor. Profetas foram pagos
para intimidar Neemias. Neemias 6:13. Alguns meses atrás falamos aqui de Neemias. Foram pagos para intimidar. Alguém será financiado por Satanás para meter-te medo no corpo. Aprenda a discernir. Alguém será pago para profetizar algo para ti, para causar-te um distúrbio. Quando receber isto, vá à luz da palavra. Há fundamento bíblico. Se há, amém. Espera. Lo que é de Deus acontece. Deus te manda de si. Cuidado com isso. Sempre fui muito cauteloso a isso. E sempre analisei, porque a Bíblia manda analisar isso. Me chama e disse: tenho um mensagem para ti. Amém. Dilo. Quadra com a palavra. Quadra com o que Deus já me está falando. Se não deixa descender. Há pessoas que são tão mente leviana que chega um na ponta, profetiza e aí começa a trabalhar em cima do tema. Se desespera. É tão bueno quando tu descansa e vê o que Deus falou acontecer. Tão maravilhoso, sem desesperar. São influenciados, são financiados. Vá lá, profetiza. Vá lá, diga para ele que a esposa do sonho vem em um camelho. Isso aqui nem camelho, ai querido. E ele está mirando na esquina, a ver se sai um camelho no semáforo, não vai ver. Parece que não aprenderam com Cristo. Parece que não foram formados em Cristo. É por isso que Paulo diz em Coríntios: são ninhos flutuantes levados por el vento. Vai de... ¿Ha visto a gente que vai ao parque? Desculpem a forma de expressar. Corre na pelotita, um Paulo lança, aí o perro vai correndo, ele traz, lança para o outro lado, o perro vai. Paulo disse: há ninhos flutuantes que são mais ou menos assim. Ou alguém lhe disse: tal sítio ele vai, anda de um lado para outro desesperado, porque não aprenderam a esperar. São agentes. A Bíblia diz em 1 de Reis, capítulo 13, versículo de número 1 a 7 a 8, que Jeroboam queria manipular um profeta. E o profeta disse: não. É uma sedução do mal para roubar tua autoridade. Não permita roubar tua autoridade. Não permita. O inimigo vai tentar muitas formas de trabalhar. Quando ele vê que não pode, ele vai aproximar-se para tornar-se amigo íntimo. E aí ele consegue roubar. Se não me equivoco, falamos disso aqui sábado. Vai roubar tua autoridade. Aí tu não terás força. Quando ele conseguir roubar tua autoridade, tu poder de defender-se, aí ele ataca. Estás vulnerável. Vai permitir isso? Vai permitir isso? Em terceiro, porque nos quedam 7 minutos. Estás sendo analisado por tu inimigo. Por isso deveríamos preocupar mais em como ser as ferramentas do inimigo contra nós outros, porque ele nos está vigilando todo o tempo. Ele sabe qual é a palavra que tu não suporta. Ele sabe qual é a comida que tu não resiste. Para aquele que está à dieta, ele vai oferecer uma tentação que tu não vai resistir. Ele sabe: isso não puedo resistir, não podia, mas é uma tentação. Ele sabe. Todo o que nós sabemos sobre como ele atua, ele sabe de nós outros. A Bíblia diz que Josué havia vencido pueblos poderosos. Deus era com Josué. E o inimigo estava vigilando. O próximo pueblo a ser derrotado era o pueblo de los Gabaonitas.
E eles disseram: "Quê? Vamos esperar Josué chegar aqui?" Eles ouviram da fama de Josué: "Vamos esperar ele chegar aqui e nos destruir?" Não. Vamos vestir roupa vieja, rota. Vamos correr pão duro. Vamos correr sapatos estropeados. E vamos arrastar Josué. E vamos dizer para ele que somos de um povo muito lejos. E que eles hagam um juramento de aliança com nós outros. E vamos dizer: "Mira, nossas vestes se romperam no caminho. Este pão estava caliente, mas o viaje ha sido tão largo que agora está duro." E era o próximo povo a ser vencido. E Josué e os sacerdotes e os homens de Israel não consultaram a Deus. Aí Josué disse: "De onde sois? Somos de muito lejos. Mira, nossas roupas se romperam, mira, nossos sapatos se calaram por el caminho, de tão lejos." E eram vecinos que queriam entrar na nação, mesclar e impedir a autoridade de Josué atuar contra eles. Porque uma vez que hicessem pacto e aliança, não poderia destruir. Eram povos unidos. Aí observe, no capítulo 9, versículo de número 8 a 9, vamos ver que eles disseram: "Vamos dizer uma palavra que agrada a Josué." E Josué foi vulnerável, a um elogio. E disse: "Hemos ouído de tu fama, Josué. Tu é poderoso, hein? Mataste toda essa gente aí. Hemos ouído. E por isso Deus nos enviou aqui para sermos tus servos." Aí fizeram uma aliança. Fizeram um pacto. De repente Josué disse: "Vamos à próxima cidade." Quem era a próxima cidade? Os mesmos infiltrados com quem eles haviam hecho aliança não puderam destruir. Roubou a autoridade por não consultar a Deus. Então o inimigo vai vigilar. Ele vai vir em nossa casa, vai entrar em tuas intimidades. Observe, a Bíblia diz em el livro de 2 de Reis, capítulo 20, que chegaram os homens de Babilônia à casa do rei Ezequias. E Ezequias abriu todo o palácio, toda a casa e mostrou toda a sua intimidade. Aí Isaías, o profeta, depois os irmãos lêem, porque quero concluir que é o que Isaías, o profeta, chegou para Ezequias e disse: "Quem eram estes homens?" Vieram de Babilônia. E que é o que eles viram aqui? Todo. Mostrei toda a casa, todos os utensílios de ouro, as taças, toda a intimidade foi revelada para eles. Aí Isaías disse assim: "Pois quero que sepas que todo o que mostrou a eles será levado. Não permita o inimigo entrar em tu casa, estará analisando-te. Obedeça a señal de Deus." Para Israel, a señal foi estar bajo a nuvem. Para ti, qual é? Não responda para mim, responda para ti mesmo. A señal que Deus te deu, qual é? Permanecer, hacer, não hacer, callar, hablar. Qual foi a señal do Senhor? Para Israel foi permanecer debaixo da nuvem. Preserve, cuide do código de intimidade de Deus para contigo. Aleluia. 3 coisas tu e eu devemos fazer a partir de hoje. A primeira: não seremos instrumento para destruir a nadie. Não vamos ser instrumento em las manos deste sistema maligno. Não vamos ser. Em segundo lugar, identificarás os que são enviados e mantenidos para a destruição, para destruir tua vida. Tens que identificar. Tens que pedir a Deus esse dom de discernir. Irmãos, estamos cometendo um erro grave. A igreja é universal, porque valoramos um dom mais que outro. Todos o dom mais bonito é profeta, profetizar, ou poner manos sobre enfermos e serem curados.
Em muitos lugares esse erro vai em aumento, porque as pessoas pensam que isso é todo. E não estamos pedindo ao Senhor discernimento. Oramos para sermos profetas, para sermos usados para curar, mas não estamos pedindo a Deus a ciência da palavra, ou o discernimento para saber discernir. Não tenho o dom de discernir, mas Deus não me deixa equivocar-se nunca. Já tentaram comprar-me com palavras sedutoras em algumas ocasiões, e eu digo: essa Coca-Cola é Fanta, isso não me compra. E aí, enfrentar alguém que disse: pero tu também é muito difícil agradar. Espere, nada melhor que o tempo da cosecha. Vamos esperar a produção de los frutos. O Senhor me disse por meio da profecia bíblica que o árvore se conhece por os frutos. Vamos esperar e conheceremos se é bom ou malo. Tu vês um naranjo de Valência, vês ali as naranjas bonitas, são dulces, são maravilhosas. Aí tu vas a Sevilha e vê outras iguais por las calles assim mais bonitas. Come uma. A irmã Paca, que é de Andalucia, por ali, há algo desse. Corre na naranja dessa de la calle de Sevilha. A primeira vez que fui, Senhor, que coisa interessante. Naranja de la calle de Sevilha. Essa gente aqui deve ser feliz. Público. A irmã abriu uma assim, uma cáscara gorda, assim, quase como um dedo. Assim, de chiquitita dedo. Pero isso amarga. Isso não vale para nada. Isso não serve. É assim, não são amargas? São amargas, não. O seguinte. Aí conhecemos, vamos identificar este árvore. E se este naranja não vale, espere fruto, tenha paciência. Espere, sonde, vá ver fruto, se produz bom fruto ou malo. Quanto chega com estrelitas, com coronas? Eu sou o rei, eu sou não sei quem, eu sou o profeta. Que se eu mostrar para os irmãos a quantidade de amadas, de profetas, de sacerdotes, de fundadores de igrejas, de príncipes, que eu não sei como me encontram, são tentações. Para ver se cedo alguma, a quantidade de números. Há poucos dias recebi uma em inglês do maestro do espírito, não sei quem. Digo: Senhor, onde me encontrou este? Digo: é visto como rezas, me disse a tradução em inglês. É visto como rezas. E me gusta. Me gostaria saber mais. Como reza? Assim, não sei como aparece. Alguns chegam identificando-se, mostrando-se. Espere, vamos ver os frutos. Deus dará a resposta correta na hora exata. Às vezes são situações que teremos que aguardar e esperar. Então, em segundo lugar, identificarás os enviados. E em terceiro, observe os pontos vulneráveis. E agora te vou pedir uma coisa personal de amigo. Permita-te, tu a ti mesmo, diga assim para ti, para mim. Permita-te ser repreendido por alguém. Permita-te ser tua esposa, tu esposo, um amigo, tu líder. Não dá igual. Alguém que tem um nível espiritual que te pode repreender. Necessitamos ser repreendidos. A repreensão identificará, mostrará nossa verdadeira identidade. Porque há pessoas que ele ora e cai do cielo estrelas. Eis um espetáculo.
hasta el dia em que ele ser repreendido por uma nação mala. El dia em que ele ser repreendido, todo se echou abaixo. Perdeu todo. Não é nada mais. Tem todo, menos o Espírito de Cristo. Todo. Eu tenho que permitir ser repreendido. Se eu me equivocar, um irmão me pode chamar. Mira, às vezes tenho conversação aqui, havia um irmão que sempre me chamava e eu sentava com ele e teníamos cada conversação forte. Nunca perjudicou nem a fé dele, nem a minha, e nem nossa relação, ao contrário, nos unia mais. Eu parava e pensava, eu disse, não, assim, eu disse que é assim, e muitas vezes, disse que assim, então a gente não pode ser. Temos que permitir-nos ser repreendidos. Aí a cáscara de huevo, hace assim, pum, adiós, quebrou, todo se cai. E não hace falta uma repreensão de te equivocaste nisto. Aqui se acabou meu tempo. Essa coisa de tempo, a ver se Deus nos leva a algo disso nos próximos dias. Que essa coisa de tempo é um demônio que atua. Meu tempo se acabou aqui. Se nem começou a trabalhar, já acabou o tempo. Todavía não has empezado. Não arrancaste todavía. Não é oído o ruído do motor e já terminou o tempo. Por quê? Foi repreendido. Foi repreendido. Então, permita-te isto. Senhor, trabalhe neste em mim que alguém me pode repreender por algo. E se alegre por isso. E não se torne inimigo do outro por uma repreensão. Outra coisa é que venha com tonteria, mas uma repreensão sana para tu bem, ignoramos. Perdemos o amigo. Já vemos o irmão, já não sabe. Mira, já não somos o que é. Já pisaste em campo minado. Já passou 3 pobres comigo. Já não somos iguais. Permita-te ser repreendido, querido. Somos repreendidos todos os dias. O dia em que te familiarizares com a repreensão, todas estas coisas são bem-vindas. Em nossas vidas, sermos repreendidos. O esposo às vezes necessita um tirão de orelha da esposa. Permita-te, cállate e escuta. Às vezes tem dor de cabeção, necessita ser repreendido, mas há pessoas que não permitem isso em sua vida. Nunca alcançarão misericórdia. Nunca. Nunca, irmãos. Então, são 3 coisas fundamentais que não podemos olvidar. Guarde isso. Eu sei que Jesus continuará por meio do Espírito Santo, falando melhor ao coração de cada um, porque é complexo o texto. O peso espiritual é forte, porque o inimigo não quer. Deus há de revelar coisas grandes para a igreja. Deus há de mostrar o sobrenatural para a igreja. Se prepare para a batalha, se prepare para a guerra, se prepare para os postreiros conflitos. Estamos vencendo na batalha, mas a guerra continua. As armas estão sendo desarticuladas, mas o inimigo vai renovar suas estratégias e seus planos. Orem a Deus, porque à luz da palavra, Deus nos mostrará quais são. Deus há de revelar quais são. De momento, o Senhor está dizendo: esse espírito infiltrado de Jezabel, que era Toab e Jezabel, que está na igreja de Tiatira, que permitia a esta profetisa enganar, seduzir e manipular. Peligro. Então, cuidemos. Cuide tua alma. Cuide tua casa. É um favor que te pido. Cuide de ti mesmo. Paulo diz a Timoteu: tem cuidado de ti mesmo. Tu eres jovem, cuida de ti mesmo. Aí tu podes golpear: eu cuidarei de mim. E o Senhor te dirá: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu oro por ti, descansa em Cristo, ponga-se sobre tus pés adorando a Deus. Quando todo tus sonhos parecem que se foram acabados, que foram destruídos. Quando todos te miravam e diziam: pronto, acabou, é o fim, tocou fundo. Jesus te alçou a mão, te levantou
te puso de pie.